Olá pessoal, tudo bem? Eu estou hoje aqui e eu quero desafiá-lo a pensar acerca de um assunto que está queimando no meu coração já há algum tempo e não quero aqui de forma alguma estabelecer, fixar algum tipo de pensamento ou ideia. Não, a proposta aqui é apresentar uma perspectiva e que você possa me ajudar a trabalhar acerca da ideia, acerca da proposta, tá bom? Bom, o assunto é sobre galardão. Eu tenho eu tenho buscado muito artigo, muitos assuntos que falem acerca disso, acerca do galardão. E confesso para você que tudo aquilo que eu tenho lido, ela ela vem dentro de uma caixa que vem sendo apresentada há muito tempo. Não existe nada de novo, vamos assim dizer, e não porque não é novo que não é aceitável. Não, não é essa a ideia, mas é, parece que existe uma outra perspectiva que pode nos ajudar a entender melhor as escrituras e quem sabe, até derrubar algumas barreiras que nós temos em relação a algumas doutrinas, enfim. Bom, quando nós falamos de galardão, quando eu era criança, né, tinha os meus 5, 6 anos de idade, sempre me foi apresentada a ideia de que o galardão era uma pedrinha na coroa, que eu recebia uma pedrinha na minha coroa. Isso estava relacionado a uma pessoa que eu evangelizasse, ganhasse para Jesus Cristo, ou uma boa ação que eu fizesse, e lá eu teria minha pedrinha na coroa, né? E eu sempre fiquei pensando acerca disso e confesso que nunca fez muito sentido para mim. Para que eu vou ter uma pedrinha na coroa? Poxa, vai chegar uma época que minha coroa vai ter tanta pedrinha, será que eu vou conseguir carregá-la na minha cabeça? Coisas que passavam na minha mente de criança e, e que me ajudam a entender algumas coisas hoje. Primeira ideia é, para que uma coroa? Se galardão é uma pedra na coroa, como foi nos apresentado, e eu quero partir dessa ideia, só para nós irmos entendendo, para que uma coroa? Nós entendemos que governaremos com Jesus Cristo. Entendemos que quando Jesus vier, ele vai estabelecer o reino dele sobre essa terra e ele vai governar a partir de Sião. A Bíblia diz isso, né? Ele vai se sentar no trono de Davi e vai governar toda a humanidade, toda a língua, todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então, chegará este dia do governo sendo estabelecido. E Cristo governará com a igreja, nós queremos isso, com o povo dele, né? Então, a questão é, nós precisamos olhar esse tempo que virá com uma perspectiva diferente para entendermos dois assuntos que hoje estão sendo muito comentados, pregados, está sendo apresentada uma outra realidade que nós não conhecíamos, que é acerca da graça e da lei de Deus. Porque hoje, com todo o acesso à informação, nós estamos vendo que a história da igreja foi sendo alterada de pouquinho em pouquinho e chegamos naquilo que temos hoje. Não é muita coisa boa, mas nós temos grandes dificuldades, principalmente em relação àquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar de fato. E essas mudanças que aconteceram, e eu quero colocar um marco principal dessas mudanças, que foi o Concílio de Nicéia 325, foram discutidos pontos importantíssimos ali, mas foram mexidos em alguns marcos que foram prejudiciais para a igreja. Hoje nós vemos o resultado disso. Quem sabe você pode até estar perguntando, mas Deus está acima de tudo isso. Verdade. Deus está acima de tudo isso e Deus quem controla a igreja, né? É Cristo que controla a igreja. Mas creio eu também que é possível nós retornarmos para
alinharmos a nossa visão em relação à palavra de Deus. Então, qual é a proposta, meu irmão, você que está me assistindo? É nós pensarmos um pouquinho acerca deste galardão de Deus. Porque quando nós falamos sobre galardão, nós precisamos entender que este galardão será algo que vai nos definir neste novo governo de Jesus Cristo. Há uma passagem bíblica que pouco se prega, pouco se comenta, porque ela mexe com muitas estruturas, né, com uma estrutura muito grande que já existe hoje, né, uma estrutura eclesiástica que existe, que é o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 17 a 19. Ali, Jesus está falando acerca dos mandamentos de Deus. Bom, para você que é um estudioso da Bíblia, você que já estudou acerca né, a parte hermenêutica e principalmente da crítica textual, você sabe que no Novo Testamento, se há algo que de fato foi ensinado por Jesus nos 3 anos, esse algo é o Sermão da Montanha. De fato foi algo que foi ensinado por Cristo, saiu da boca dele, veio da boca dele e era o que ele ensinava. E ensinou durante os 3 anos. Você sabe o que eu estou dizendo. E lá no Sermão da Montanha, nós temos Jesus dizendo assim, olha, tomem cuidado, eu não vim abolir a lei de Deus, os mandamentos. Eu vim cumpri-los. Algumas outras traduções dizem, eu vim completá-los. Eu vim dar o significado completo disso. E aí então Jesus, ele estabelece na sequência dos versículos, ele estabelece uma outra questão. Ele diz assim, olha, o maior no reino será aquele que obedecer e ensinar os mandamentos de Deus. E o menor no reino será aquele que não obedece e não ensina acerca dos mandamentos de Deus. Então preste atenção. Existe um maior e um menor no reino. Não se trata de uma questão de salvação, se a pessoa será salva ou não. Se trata de quem ela será neste reino de Deus. O maior no reino e o menor no reino. Preste atenção que tanto no reino os dois são salvos. Mas existirá o maior e existirá o menor. Então, por essa perspectiva, por aquilo que Jesus está dizendo aí, nós já podemos começar a entender a função da lei e a função da graça de Deus. A graça de Deus, por mais que tenha sido pregado por séculos e séculos, não é? A igreja resgatou isso com os reformadores, os pré-reformadores foram resgatando esse assunto, e ainda é um tema, é um discurso que a igreja não conseguiu entender muito bem. Porque quando nós falamos de graça, nós estamos falando de algo, a salvação pela graça, nós precisamos entender que é algo realizado por Deus a partir da cruz do Calvário, e partiu dele, somente dele, e nós nunca vamos ter nenhum tipo de participação nisso. Então, a graça, a função da graça é estabelecer essa salvação de Deus. Com essa salvação nós somos justificados, né? Porque nós somos justificados pela fé, mediante, né, através da graça, nós temos acesso a essa justificação. Nós somos regenerados e santificados. Sim, é a graça que promove tudo isso, a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós falamos de graça, a salvação pela graça, nós precisamos de uma vez por todas entender que não está ligado ao mérito humano. É crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício de Jesus. A partir do momento que eu reconheço que Deus me salvou, salvo eu estou. Agora, no mundo vindouro, o que vai definir o que eu sou, quem eu serei, o que eu vou fazer, é a minha postura a partir dessa salvação revelada. Então, salvação é graça. Mas galardão está relacionado a obras. Eu sou salvo pela graça de Deus. Mas quem eu serei no reino, no mundo vindouro, no reino estabelecido pelo Messias, quem eu serei vai ser estabelecido pelo galardão, por aquilo que eu fiz, pelas minhas obras. Então, graça
exclui obras, mas galardão é estabelecido por obras. Então eu não serei salvo por nenhum tipo de obras. Não serei salvo por nenhum tipo de obras. Eu sou salvo por algo que foi realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém, no reino vindouro, no mundo vindouro, eu serei aquilo que as minhas obras, a aprovação das minhas obras. Paulo ensina acerca disso. Todas as nossas obras serão provadas, passadas pelo fogo. E aquilo que sobrar vai ser o que eu serei, a postura, a função que eu vou exercer dentro do reino de Deus. E Jesus está explicando isso ali no Sermão da Montanha. Então, o que eu serei no reino de Deus, pleno, no reino pleno de Jesus Cristo, será definido pelo que eu obedeço ou não, ensino ou não acerca dos mandamentos de Deus. Então, irmãos, qual é a ideia aqui para resumir? Sou salvo pela graça. A função da graça é atuar com essa salvação, justificação, regeneração, santificação. Mas quando nós falamos de galardão, este galardão inclui obras. E essas obras não são quaisquer obras. São os mandamentos de Deus. Está relacionado à lei de Deus. Então, quando eu obedeço a uma lei de Deus pela fé, eu não estou fazendo isso para ser salvo, porque a salvação veio mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Mas quando eu obedeço pela fé a um dos mandamentos de Deus, eu estou investindo, eu estou fazendo com o objetivo, ou crendo no mundo que virá. Neste mundo que vai ser estabelecido por Jesus. De Sião sairá a lei, a Bíblia diz. Então, quanto eu conheço dessa lei, conheço e pratico esta lei de Deus pela fé, é que vai definir a minha posição, a minha postura, a minha função neste reino de Deus. Então, quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, nós não, a ideia é não olharmos através da perspectiva de fazer para ser salvo. Não. Salvação foi realizada através do sacrifício de Jesus. Mas olharmos para os mandamentos de Deus como forma de estabelecimento de galardão. E esse galardão é que vai me definir no reino vindouro, no mundo mundo que será governado por Jesus Cristo. Então pense acerca disso. Eu obedeço a lei de Deus não para ser salvo, mas eu obedeço pela fé, crendo no mundo que virá e entendendo a minha postura, aquilo que Deus espera de mim em relação ao governo de Jesus Cristo. Então, para finalizar, eu quero usar uma história, a história bíblica, que vai nos ajudar a entender acerca disso. Jesus está sendo crucificado, de dois lados estão dois criminosos. Nós conhecemos a história. E um deles olha para Jesus e ele faz faz um pedido. E o pedido é: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o pedido dele. Quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e a resposta de Jesus não foi: fique tranquilo, meu amigo. Porque você creu, você vai entrar comigo no meu reino. Jesus não disse isso. A resposta de Jesus foi: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Leia lá e você vai ver. No paraíso. Por que Jesus não disse: fique tranquilo, já que você creu, já que você reconheceu quem eu sou, você vai estar comigo no meu reino? Porque para atuar neste reino de Deus, é preciso galardões, é preciso obras. Aquele homem está pendurado numa cruz, não dá tempo para fazer mais nada. Então existem pessoas que serão salvas? Serão salvas. Vão governar com Cristo? Não vão governar com Cristo. Bom, como isso vai ser? Não faço a menor ideia, Jesus também não explicou. Mas existem pessoas que serão salvas, sim.
vão desfrutar da salvação de Deus. Mas no mundo vindouro não governarão com Cristo. Existem pessoas que serão maiores no reino. Mateus 5, 17 a 19. Pessoas que serão maiores, pessoas que governarão com Jesus Cristo. E neste mesmo reino existirão pessoas menores. Os menores do reino são pessoas que não obedeceram e não praticaram a lei de Cristo, ou a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então pense acerca disso, deixa o seu comentário. Se você quiser me escrever, perguntando meu e-mail para mandar alguma proposta, alguma perspectiva que me ajude a esclarecer mais essa ideia, por favor, escreva aí, deixe o seu comentário e que o Senhor Deus te abençoe.